Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Walter, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Ícaro Leonardo da Silva, diretor de patentes da Ericsson, empresa multinacional de telecomunicações. Ícaro tem 40 anos, tem graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Na Ericsson, ele atua no desenvolvimento e negociações de licenciamento do portfólio de patentes essenciais do padrão 5G. Ícaro, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 19 de setembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ícaro, eu começo essa entrevista perguntando: o senhor foi um dos desenvolvedores do 5G e agora atua na evolução para o 6G. O que podemos esperar dessa nova tecnologia e quando ela deve virar realidade? Primeiramente, obrigado pela introdução, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre patentes, sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de novas tecnologias como o 5G e como o 6G. Poderia abordar essa questão, começar de várias formas, mas é importante a gente ressaltar que existem ciclos de inovação nas tecnologias celular. Então, se a gente pensar lá atrás, que um dia houve a geração 1, depois a segunda geração, depois a terceira, depois a quarta, hoje nós estamos na quinta e nós esperamos em algum momento a sexta. E esses ciclos, geralmente, eles têm durado algo em torno de 10 anos do ponto de vista comercial. Então, antes de você poder criar um produto, desenvolver um produto numa determinada tecnologia, como o 5G ou como o 6G, você precisa padronizar a tecnologia, criar o que a gente chama de o blueprint dos sistemas, né? Criar as especificações técnicas para que os equipamentos possam conversar uns com os outros e ter essa interoperabilidade. E por que eu estou falando isso? Porque o processo de discussão da padronização desse assunto começa ano que vem, mas ainda assim numa fase muito inicial de estudos e discussões sobre quais tecnologias vão compor o sistema 6G. Mas isso ainda vai fazer com que demore algo em torno de 3 ou 4 anos para que isso se torne uma realidade comercial. Então, talvez o ponto no tempo em que os primeiros sistemas venham a aparecer vai ser algo em torno de 2030. O que, se você fizer um cálculo ou procurar as matérias sobre o 5G, mais ou menos 10 anos depois, quando a gente iniciou o 5G, que foi por algo em torno de 2020, talvez, as primeiras trials e tentativas em 2019 e no Brasil alguns anos depois. Então, 2030 talvez seja uma data assim importante para a gente começar a procurar e ver o que está acontecendo em torno do mundo no que condiz a sistemas 6G comerciais e práticos. Como o 6G tende a mudar o modo como a gente usa a internet? O que ele tende a trazer de inovação? Eu costumo dizer assim, a gente precisa, mais uma vez, olhar nessa linha do tempo o que aconteceu desde 1G até agora no 5G. Começando lá na voz, passando pela voz melhorada e digital, com a segunda geração, até a própria tecnologia de mensagem rápida de texto, o início ali da internet móvel, com a navegação da internet mesmo com o 3G, com o 4G, a possibilidade de você usar sistemas mais serviços que exigem uma maior velocidade, como utilização do streaming, do vídeo, e o 5G acelerando isso ainda mais e permitindo novas aplicações. Talvez a componente adicional do 5G são as aplicações industriais, né? A utilização não só para o consumidor, mas a utilização do 5G para a sociedade e também para as indústrias. A gente, quando fala de aplicações 5G, fala de aplicações para cidades inteligentes, por exemplo, mas também o uso da tecnologia 5G dentro de uma fábrica, para você automatizar um robô sem a necessidade de fazer tantas conexões com cabos, com fios, que torna até uma instalação numa fábrica menos flexível. O que a gente pode dizer é que o 5G apenas começou esse processo, né? Então, existe uma espécie de momento
e de tempo necessário de maturação da tecnologia para que algo que foi pensado durante o 5G possa vir a ser comercializado. E talvez haja essa expectativa que no 6G, finalmente, isso possa ser expandido e comercializado, talvez de forma mais abrangente, de forma mais global, e não só através de nichos e fábricas em mercados mais localizados. Que isso possa ser expandido e que realmente a gente possa ter aplicações para cidades inteligentes e para fábricas de forma mais efetiva, utilizando o 6G, que tende a tornar as coisas mais rápidas e também uma latência, pelo menos proporcional ou ainda melhor que a latência do 5G. Se eu puder falar de uma aplicação que a gente tem comentado muito, mais na linha do consumidor, né, que é algo talvez mais próximo da gente aqui, que está usando o nosso celular e sempre pensando em novos aplicativos, a gente fala muito da realidade virtual, que depende também, obviamente, de um ecossistema de terminais, né, e de aparelhos realmente que possam chegar no consumidor para que esse aparelho conectado a uma rede 6G possa prover uma qualidade de experiência para o usuário satisfatória e que não haja aqueles delays, aqueles atrasos, aqueles congelamentos de imagem que aconteciam antigamente com aplicações que não são com internet de alta velocidade. Bom, Ícaro, eu queria que você me explicasse um pouco como que funciona o processo de transformação de uma pesquisa em patente. Essa é uma boa pergunta e eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque hoje eu trabalho com licenciamento de patentes, mas a minha história de carreira assim, começa como inventor e pesquisador. Então, eu tenho aproximadamente mais de 10 anos como pesquisador na Ericsson, inicialmente na academia e depois na pesquisa industrial. E eu diria que quando a gente trabalha com pesquisa, nós somos constantemente bombardeados com problemas. Um grupo de pesquisa basicamente se reúne para discutir problemas e, claro, não só discutir os problemas, mas discutir como resolver esses problemas. E, tradicionalmente, a indústria de telecomunicações móveis ela tem sido reconhecida por resolver problemas ao longo de 3 décadas, que levou a gente da comunicação analógica, aquele celular pesado que consome um monte de bateria, aquele tijolão que a gente chama, né? Até o que a gente tem hoje, que é a internet móvel de alta velocidade com os smartphones. Então, o processo, ele é um processo onde nós temos grupos de pesquisas, nós nos reunimos, nós discutimos problemas e discutimos soluções. E uma vez que uma solução ela é identificada como tendo dois requisitos, né, novidade e atividade inventiva, nós entendemos a possibilidade de proteger essa solução em uma patente. Existe um fator adicional, que é o interesse comercial, mas do ponto de vista fundamental e tecnológico, esses dois quesitos são os principais. Novidade, se eu for tentar traduzir aqui sem utilizar muito juridiquês, até porque eu também não sou um profissional diretamente trabalhando com direito, eu diria que é algo que é novo, o próprio nome já é intuitivo, né? É algo que é novo, é algo que ainda não foi publicado ou inventado, ou ainda não está disponível, digamos assim, na literatura ou disponível publicamente. Então é algo novo. Então, quando a gente tem uma ideia, há uma pesquisa para verificar se aquilo é novo, realmente, se ninguém teve aquela ideia antes, para confirmar que nós somos os primeiros a ter aquela ideia. E o outro quesito, que é a atividade inventiva, a melhor forma, talvez, simples de explicar, seja algo que não é óbvio, algo que exige uma certa inspiração, algo que uma pessoa que talvez entenda ali daquela área, não necessariamente chegue àquela solução de forma muito simples e fácil. Algo que exige uma espécie de inspiração, se eu puder traduzir com palavras bem simples. Né? Então, são esses dois quesitos, novidade e atividade inventiva. Uma vez que esses dois são confirmados internamente, existe a escrita de um documento, que é um relatório interno, e esse documento é utilizado juntamente com nossos engenheiros de patentes na escrita de um documento formal, que é a patente, que em algum momento vai vir a ser submetida a um escritório de patentes, numa determinada jurisdição, geralmente é um órgão dos governos, né, que são responsáveis por confirmar e avaliar
se ali realmente há esses dois quesitos, atividade inventiva e novidade. Uma vez confirmado isso, uma patente pode vir a ser concedida para nós e aquilo passa a ser uma propriedade intelectual da gente, né? No caso da Ericsson, eu falei bastante sobre 5G, sobre 6G, fazendo a conexão com essa sua pergunta, nós temos centros de pesquisa espalhados pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, e parte das nossas pesquisas, se não grande parte, a maior parte, estão relacionadas a problemas e soluções para que a gente possa dar continuidade a essa evolução dos sistemas celulares. Então, por exemplo, enquanto nós estamos conversando aqui, os nossos times de pesquisa estão estudando quais são os problemas que temos hoje no 5G que nós podemos resolver de uma outra forma para que o 6G possa ser melhor que o 5G. E ali nós estamos constantemente depositando patentes para proteger esse tipo de solução. Bom, o senhor está entre os 100 maiores inventores do mundo e acumula diversas patentes registradas pela Europa. O senhor nota diferenças entre o mercado de registros de patente europeu e o brasileiro? E a burocracia ela tem um papel nisso? Existem diferenças e por essas diferenças, as legislações são relativamente diferentes, os processos têm tempos diferentes, e por essa razão, quando nós trabalhamos com patentes, ou com um portfólio de patentes global como o nosso, significando que nós temos patentes das nossas tecnologias depositadas no mundo inteiro, nós trabalhamos diretamente com firmas em cada país. Né? Então, nós temos firmas, por exemplo, no Brasil, de advocacia, que são especializadas em propriedade intelectual, que entendem os trâmites da legislação brasileira e entendem os trâmites de como deve acontecer o diálogo junto ao INPI, que é o Escritório de Patentes do Brasil, para que uma patente seja concedida. Então, essa é a forma, digamos, mais natural da gente lidar com essas diferenças ao longo dos diferentes escritórios. Do ponto de vista do inventor, a diferença é pequena, porque geralmente o que o inventor cria, a princípio, pelo menos no início, é o que a gente chama de família de patente, que é uma ideia ou um conjunto de ideias que vem a ser submetido em diferentes países. Então, é interessante que aí é uma cooperação entre a parte técnica do inventor, do engenheiro de patentes da Ericsson e algumas firmas e colegas espalhados pelo mundo, nos diferentes lugares em que a gente vem a depositar uma patente, inclusive no Brasil. Quais são os benefícios que um país ele pode ter quando ele investe em tornar esse mercado de patentes mais atrativo para as empresas? Essa é uma pergunta muito boa, porque como eu trabalho na Suécia e sou brasileiro, eu às vezes recebo uma pergunta que não é exatamente essa, mas uma pergunta relacionada ao profissional brasileiro, à pesquisa no Brasil, e às vezes até a tal fuga de talentos, como é que o pessoal sai do Brasil. E eu entendo que um sistema de patentes no Brasil robusto, que protege realmente o interesse dos detentores de patente, que garante, né, através do sistema judiciário, esse direito, né, essa proteção, esse direito de impedir terceiro de utilizar a sua patente sem concedimento, isso permite ou gera interesse ou estimula empresas de pesquisa a investirem no Brasil, a investirem em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Porque a partir dessas pesquisas eu tenho garantido que o fruto dessas pesquisas possam vir a ser protegidos. E se um dia eu precisar utilizar isso para impedir terceiros de utilizar a minha tecnologia, o judiciário me garante esse direito, que é garantido por lei, mas que precisa ser executado em algum momento. Então, eu diria que um sistema robusto de patentes no país, ele estimula empresas a assumirem riscos de investir em pesquisa no país. E é importante eu utilizar essa palavra riscos, porque claro que investir em pesquisa gera riscos. Quando a gente pesquisa, nem tudo que a gente pesquisa acaba sendo comercializado, acaba se tornando um produto que vai gerar lucro. Então, é um risco que, no caso das tecnologias celulares, eu diria que poucas empresas estão dispostas a assumir esses riscos. Então, essas poucas empresas que estão dispostas a assumir esse risco precisam de um sistema patenteário que proteja os nossos direitos para que a gente possa continuar investindo em pesquisa no Brasil. E qual a vantagem?
fazendo um link com o que eu falei lá da Fundo de Talentos, de poder investir em pesquisa no Brasil para o interesse do desenvolvimento tecnológico do país. Eu diria até interesse social, tecnológico e econômico do país. Qual a vantagem disso? A vantagem é que você mantém no país, digamos, um corpo de pesquisadores que são inventores também. À medida que eu tenho centros de pesquisas e eu invisto nesses centros no país, eu estou sempre contratando mestres, pós-graduandos, doutores e pós-doutores que têm ali uma opção de escolha ao sair da universidade, de ou continuar na academia ou de partir para uma carreira na indústria como pesquisador e, enquanto pesquisador, como possível inventor. Então, em resumo, essa resposta foi um pouco longa, porque é um assunto que me interessa bastante, mas eu diria que a importância de um sistema robusto de patentes no país é a possibilidade de abrir portas para um mercado de pessoal mesmo, de inventores de alta qualificação técnica no país e que eles se mantenham no país. Se esse sistema não existir ou se esse sistema não for robusto, eu acredito que a tendência desses pesquisadores é ou continuar na academia e não ter essa opção de partir para a pesquisa industrial, ou até mesmo sair do país. Então, é fundamental que o país ele proteja o direito das invenções e o direito dos inventores para que esses talentos possam ser, para que a gente forme no país um ecossistema de inventores, um ecossistema de pesquisa, um ecossistema de inovação e que a gente deixe de ser um país que só pensa em fabricar produtos onde as concepções e as ideias não são feitas no próprio país. Que a gente realmente possa ter um país que se preocupe com essa questão de ter inventos do próprio país e desenvolvidos dentro do próprio país. Bom, quais ações práticas o governo brasileiro poderia tomar para melhorar esse mercado no país, torná-lo mais robusto? Eu diria que assim, uma das questões que a gente tem conversado bastante nos últimos anos, e eu tenho participado bastante de debates, de palestras, é a questão do papel do Poder Judiciário no que corresponde aos julgamentos associados a patentes essenciais. Para isso, eu tenho que falar um pouco sobre o que são patentes essenciais. Lembra que eu falei um pouco dos ciclos de inovação, aqueles 10 anos entre um sistema e o outro, quando a gente sai, por exemplo, do 4G e chega no 5G? Então, tudo isso exige muita pesquisa, exige muita inovação, e onde a pesquisa e a inovação existem soluções que foram encontradas e foram patenteadas. Então, existem patentes que são necessárias para que esses sistemas funcionem. Essas são as tais patentes essenciais, né? Eu sou inventor de patentes essenciais, por exemplo, patentes do 5G, cujas tecnologias estão presentes em smartphones pelo mundo afora, que tem 5G instalados. Então, estabelecendo isso, que são essas patentes essenciais, é importante que o detentor de patentes ele possa ter o direito de impedir terceiros de utilizarem essa patente sem o consentimento, que é algo previsto em lei, no artigo 42 da Lei de Propriedade Intelectual Brasileira, e é algo que ultimamente tem sido bastante discutido, esse direito e como esse direito pode ser exercido quando não há um acordo entre o detentor de patente e o implementador com relação ao licenciamento. Então, quando esgotada todas as possibilidades de negociar um licenciamento, o detentor de patente precisa ter o direito de exercer esse direito e de impedir terceiros de utilizarem para que a negociação volte a acontecer e para que um implementador, digamos assim, possa obter uma licença, para que o mercado volte a se estabilizar e para que haja o financiamento de novas tecnologias, para que haja o financiamento da pesquisa novamente, porque é o licenciamento que financia, ou parte do licenciamento, que financia novas pesquisas, né? A gente costuma dizer que o financiamento do licenciamento do 4G é que financia pesquisas do 5G. E é o licenciamento do 5G que financia pesquisas do 6G. Então, se não há licenciamento, é difícil assumir aqueles riscos que eu estava comentando e se investir em pesquisa. E se a gente não investe em pesquisa, não tem o desenvolvimento tecnológico dos padrões. Você dificilmente vai ter um 6G se não houver o licenciamento correto e justo do 5G.
E para o Brasil, é difícil também a gente, por exemplo, investir em pesquisa no Brasil se não há um sistema robusto de patentes que permita o exercício desse direito. Então, eu diria que esse é um tema bastante aquecido, foi um tema, inclusive, comentado nas últimas semanas, nesse último mês agora, no Congresso da BPI, que eu participei, e também num evento na Escola de Magistrados do Rio de Janeiro. E eu diria que esse talvez seja o tema mais sensível no momento com relação a patentes nessa área de sistemas celulares no Brasil. Garantir esse direito dos detentores de impedir terceiros de utilizarem uma patente essencial sem consentimento quando foram esgotadas todas as possibilidades de negociação. Esse é um assunto mais técnico e mais complexo, mas eu queria apenas introduzir esse assunto porque realmente esse é o assunto principal do momento no Brasil com relação a esse tópico. E que eu tenho participado diretamente, sendo alguém que desde o comecinho, como inventor desse tipo de patente, mas alguém que também participou do procedimento, dos processos de padronização desses sistemas, né, do 4G para o 5G, pelo menos, e que agora trabalha com licenciamento na Ericsson, nessa interface com a pesquisa e desenvolvimento. Minha próxima pergunta é justamente sobre a Ericsson. Qual a importância do desenvolvimento de patentes para as empresas de tecnologia? Eu imagino que, voltando para aquela questão que eu coloquei do assumir riscos, você investir em pesquisa significa que você assume riscos. Você imagina, existe um estereótipo, né, do inventor que está ali no laboratório fazendo experimentos. Parte desses experimentos vão dar certo, parte não vão dar certo. Esses problemas que eu coloquei para você no início, que nós estamos sempre tentando encontrar soluções, alguns desses problemas eles se materializam em produtos e vão fazer parte dos sistemas celulares, outros não. Né? Às vezes a gente tem um determinado problema, a gente chega para discutir nesses órgãos que vão padronizar a tecnologia, como o 3GPP, e como é um grupo de várias empresas com diferentes interesses, diferentes prioridades, pode ser que um desses problemas que eu estava investigando na pesquisa não seja reconhecido, pelo menos no momento, como um problema a ser resolvido agora pela indústria. E aquilo é colocado de lado, deixado para depois. Então, o que acontece com aquele risco que eu assumi lá atrás na pesquisa? Ele acaba sendo desperdiçado, em tese. Nem tanto. Talvez eu aprendi alguma coisa com aquilo. Mas a questão é que existe esse risco que foi assumido e que parte desse trabalho é um trabalho que algumas coisas vão ficar de lado, certo? Então é um risco que eu assumo. Parte, obviamente, e a Ericsson tem um portfólio de mais de 60 mil patentes. Então, parte desse portfólio de várias patentes essenciais a sistemas como o 5G. Então, essa parte são realmente patentes cujos problemas eles foram, digamos, eles foram reconhecidos. Né? Eu coloquei primeiro os que não foram, mas muitos desses foram reconhecidos pela indústria como relevantes a serem resolvidos, e várias dessas soluções propostas pelos engenheiros, pesquisadores e inventores da Ericsson foram aceitas como a solução de fato do padrão tecnológico. E aqui só um parêntese rápido, é uma resposta longa, mas é importante fazer esse parênteses, porque nós somos hoje, a Ericsson, um dos maiores implementadores, se não o maior, de redes celulares no mundo. Então, o nosso equipamento físico principal são, digamos, equipamentos de telecomunicações como estações rádio base. E são aqueles equipamentos que estão conectando o nosso celular. Né? Então, a gente tem um celular, um smartphone, está se conectando a uma rede, a uma estação rádio base da Ericsson. Mas, grande parte da nossa tecnologia de comunicação também está nos smartphones. Parte das minhas invenções, das nossas invenções, do vasto portfólio da Ericsson estão nos smartphones. Então, qual a importância disso? Voltando para a pergunta original. Primeiro, a importância é que esses riscos que são assumidos, eles são riscos que são protegidos, porque eu passo a ter acesso ao direito à minha propriedade intelectual. Se eu fui o primeiro a chegar naquela solução e eu investi pesado para isso, só no Brasil, estamos falando de mais de R$1 bilhão em 20 anos. Então, se eu investir pesado para isso, é claro que eu tenho uma expectativa de ter algum tipo de proteção desse risco. Então, esse seria talvez o ponto fundamental
de um sistema de propriedade intelectual, para que eu possa proteger as minhas invenções, a minha propriedade intelectual, e o fato de existir um sistema que me proteja me estimula a continuar inovando. Porque se eu crio um sistema aberto, existe muita utopia e desconhecimento sobre esse assunto. Até uma pseudo-politização equivocada, de dar a entender que o sistema precisa ser aberto. Você não deve ter propriedade intelectual. Na verdade, é um desconhecimento de causa, porque se você não protege esses riscos, você desestimula o sistema de inovação. Porque se eu sei que se eu investir em pesquisa e encontrar a solução primeiro, qualquer um pode utilizar essa solução sem que haja nenhum tipo de retorno para mim, qual é o meu incentivo de continuar investindo? Então, se você aplica esse conceito para os sistemas celulares, essa importância da proteção, o que eu estou querendo dizer? Vamos voltar no tempo e imaginar o 4G, certo? Imagina que, hipoteticamente, todas as patentes do 4G, todo mundo pode utilizar sem nenhum retorno para aqueles que inventaram. Se você imagina um mundo em que o 4G é o último sistema possível, onde não há nenhum tipo de evolução futura, talvez o dano social não fosse tanto, ia haver um prejuízo, mas essas empresas já investiram, já assumiram esses riscos, liberaram todo mundo. Mas qual é o problema disso? É que os sistemas celulares eles continuam evoluindo. Então, se você houvesse feito isso no 4G, você estaria desestimulando as pesquisas do 5G e hoje a gente não teria o 5G. Daí a importância da proteção, e não só da proteção no sentido de conceder essas patentes para quem investe em pesquisa, mas essa importância de, se necessário, a gente, dentro do judiciário, exercer o direito de fazer o enforcement, que a gente chama dessas patentes, que é, em casos excepcionais, em que não haja um acordo de licença, o detentor tem o direito de impedir terceiros de utilizar a patente essencial que está sendo utilizada sem o consentimento. Então, essa seria, digamos assim, a chave. A importância é, do ponto de vista da empresa, se proteger, né, e ser estimulada a continuar assumindo os riscos e continuar investindo em tecnologia. E se você pensa não só em uma empresa como a Aeris, mas num ecossistema de empresas que tem contribuído para esses padrões tecnológicos, é fundamental que essa proteção seja garantida para que esses padrões tecnológicos possam avançar e que a gente finalmente possa ter um sistema 5G que funciona bem, que é acessível a toda a sociedade, a toda a população, que possa ser um sistema global que permite a competição também, porque o fato de ser um sistema global e um ecossistema aberto e acessível permite que tenham vários fabricantes, várias marcas. E vários fabricantes e várias marcas significa o quê? Significa um acesso melhor ao consumidor final, né? Fábricas, marcas que tenham acesso a diferentes gamas da população com diferentes níveis de renda também. Que é uma realidade hoje no 5G. Se você analisar a quantidade de marcas que a gente tinha há 30, 20 anos de smartphone, a quantidade que nós temos hoje, existe um acréscimo, né? Existe um aumento muito grande, e o acesso é muito maior a essa tecnologia. Então, é um sistema que protege, mas é um sistema que permite o acesso também. Eu gostaria de saber se a Ericsson tem alguma estimativa de quanto já foi investido nessa estratégia de desenvolver patentes, tanto globalmente quanto aqui no Brasil. Eu posso te dar o número do Brasil, pelo menos. Nós estamos falando de pelo menos R$1 bilhão nos últimos 20 anos em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso envolve contratação de pesquisadores, contratação de desenvolvedores, e envolve também, claro, os investimentos necessários para os trâmites relacionados à submissão e à concessão das patentes em si. Mas o core, talvez a parte fundamental dessa questão, é o investimento em pesquisa e desenvolvimento. A gente costuma dizer que, pelo menos no nosso caso, que somos uma empresa de tecnologia, quando se fala em investimento em patentes, a gente não está falando, pelo menos na maior parte, na compra de um portfólio, na aquisição de um portfólio de outras empresas. Isso é um outro mercado paralelo que realmente acontece e, em algum contexto, a gente até participa disso, mas o nosso foco principal não é esse. O nosso principal investimento, quando a gente fala em patentes, realmente é o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje, nós somos mais de 500 profissionais no Brasil
Só de pesquisadores e inventores, nós temos algo em torno de 100 pessoas trabalhando com a gente, incluindo também várias das cooperações que a gente tem com as universidades, que é uma forma também da gente incentivar as universidades a crescerem e, de certa forma, se desenvolverem também numa pesquisa mais industrial, ali na fronteira com a academia, a ciência, com a pesquisa industrial. Bom, o senhor citou esse investimento em pesquisas em universidades. Como que esses projetos são selecionados e quantas universidades são parceiras? Nós temos várias universidades, no momento eu conheço pelo menos 5 delas, tem uma inclusive que eu fiz parte lá no começo, em 2009, que é a Universidade Federal do Ceará, já é uma parceria com mais de 20 anos. O processo de financiamento se dá, em parte, através de incentivos fiscais, em alguma parte, e parte disso também vem da Lei da Informática. No caso da Universidade Federal, como eu falei, já são mais de 20 anos, então existe um processo natural de renovação a cada X anos, quando um projeto se encerra, existe uma avaliação, existe uma discussão do possível interesse de renovação. Em alguns casos, já existe uma relação de confiança também, porque trabalhar com pesquisa exige uma relação de confiança, e à medida que você estabelece essa relação, você fica mais à vontade dos dois lados para abordar temas até mais sensíveis. Então, eu diria que é do interesse da Ericsson, por exemplo, a gente manter essas parcerias a médio e longo prazo, e não necessariamente ficar sempre trocando e à procura de novos parceiros. Mas, obviamente, à medida que aparecem novas tecnologias que nós precisamos investigar, nós estamos investigando e fazendo uma análise de novos centros e novas universidades que tenham uma expertise maior em uma determinada área nova. Né? A parte de inteligência artificial, por exemplo, é algo que aconteceu e houve uma necessidade de começar novos projetos nessa área e a partir daí a gente foi trabalhando com novos parceiros. Mas é importante essa relação de confiança na pesquisa e por isso que a gente gosta quando a gente consegue manter uma relação mais a médio e longo prazo. Até porque a gente passa a se conhecer, passa a entender melhor a competência de cada grupo. E eu entendo também que os grupos passam a absorver muito da gente. Também é uma visão importante de ressaltar que quando a gente tem esse tipo de parceria, não é uma sucção de um lado para o outro, ou numa direção só. Claro que a gente se beneficia das pesquisas que a academia está fazendo, mas eu, como participante desse processo lá atrás, quando eu era estudante ainda de mestrado, eu realmente pude perceber o quanto a gente aprende na academia sobre quais problemas são relevantes para a indústria por conta dessa parceria. Então, eu acho que é uma troca importante e eu diria até fundamental, e todos os grupos de pesquisa que têm trabalhado com a gente têm dado um retorno e um feedback para nós de que tem sido muito enriquecedor essa relação. Enriquecedora. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o Ícaro Leonardo da Silva por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada em 19 de setembro de 2024, por videoconferência, no estúdio do Poder 360, em Brasília, Distrito Federal. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.